Nós fomos regenerados por uma semente que é imperecível, pela obra do Espírito Santo de Deus e para que nós sejamos obedientes a Jesus Cristo. E à medida que a gente vai se aproximando de Jesus, a gente vai querendo participar mais da obra dele, mais de perto, sermos mais ativos. E dessa forma a gente pode também louvar a Deus com os dízimos e com as ofertas para quem estiver preparado, enquanto a gente canta este hino.
um só Deus, excelso Criador. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por este momento de entrega, Senhor, que nós temos a Ti. Entrega, Senhor, não somente dos dízimos, das ofertas, mas de louvores a Ti, reconhecendo que só Tu és Deus, só Tu és o Senhor. Nós estamos aqui sedentos de Ti, Senhor, sedentos de ouvir a Tua voz, sedentos de adorar-te, ó Deus, pois só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigada, Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e é por isso que nós estamos alegres, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, cada pessoa que entregou seus dízimos e suas ofertas, Senhor. Põe suas mãos sobre os nossos corações para que a cada dia, Deus, nós possamos nos ofertar a Ti. E que nós possamos ser, ó Deus, uma oferta agradável a Ti, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu acho que os irmãos nem conheciam os 2 hinos que nós cantamos, né? Os hinos assim, lá do cantor cristão, é para a gente mais velha na fé, né? Mas matou minha saudade. Já ouvi falar desses 2 hinos, não é da minha época também não, mas já tinha ouvido falar de ambos, muito bonitos. Vamos orar. Se os irmãos têm algum pedido de oração que gostaria que nós orássemos, vai ter a oportunidade de mencioná-los nesse momento. É bom ver o irmão Paulo com a família. Estiveram viajando, o irmão Paulo estava me contando ali, passaram por uns problemas lá no Rio, né, irmão? Tiveram esse vírus da gripe, né? Todo mundo lá ficou muito gripado, além deles, outros familiares. Mas graças a Deus se recuperaram, estão bem de saúde. A hora que estavam se preparando para virem embora, tiveram o carro roubado também lá no Rio. Mas Deus cuidou de tudo, já curou a enfermidade, já trouxe o carro de volta. Tiveram, né, alguns problemas lá, levaram umas coisas do carro, mas Deus há de devolver tudo, né, irmão? Em nome de Jesus. Vai dar condições dos irmãos consertarem aquilo que tem para consertar. É bom vê-los aqui, viu? Eu e o pastor conversamos, estávamos sentindo a falta de vocês aqui. É bom tê-los aqui de volta. Alguém tem alguma bênção ou algum pedido de oração que gostaria de mencionar? Aí o Mateus vai levar um microfone para os irmãos fazerem seu pedido ou agradecimento. Tem alguém? Vamos orar pelo pastor, né? Está de férias esses primeiros 15 dias, agora de janeiro. Normalmente ele tira 15 dias agora, 15 dias em julho. Vamos orar por ele. A irmã Luciana, vamos orar por ela. Na segunda-feira, eles precisaram ir ao médico, porque ela não estava se sentindo bem, e estava com infecção urinária. Já está fazendo tratamento, tomando antibióticos. Vamos orar pela recuperação completa dela, e que Deus abençoe a família do pastor, né? Tem alguém? Senão nós vamos orar. Dimitri aqui. Pois não, Jimmy. Eu queria pedir por um primo meu, lá de São Paulo, ele testou positivo para Covid hoje. Uhum. Ele está com as 2 doses da vacina, tá bem, mas está em casa, está com uns sintomas de gripe bem fortes, então pedir para que Deus possa... Tá bom. Como é o nome dele, Jimmy? Igor. Tá bom, vamos orar pelo Igor. E os irmãos estão percebendo aí que está havendo um novo surto aí desse coronavírus, né? Aqui em Poços de Caldas, não sei quantos têm acompanhado, mas ontem nós tivemos a confirmação de mais de 100 casos, hoje mais de 200 casos confirmados aqui. Então vamos orar, né? Que Deus tenha misericórdia, enfim, que nós não voltemos a viver aquele passado recente, né? De tanta gente contaminada, sofrendo, tanta gente morrendo. Parece que o vírus agora está menos letal, né? Parece que o contágio é maior, mas menos agressivo. Ainda assim, vamos pedir que Deus cuide não apenas de nós, mas cuide, né, da cidade, cuide de todo mundo. E que coloque um ponto final nisso, né? Está difícil, foram 2 anos difíceis. Vamos orar, né? Patrícia? Vamos orar pela Juliana, né, que está grávida de gêmeos. Ela vai ter o bebê, acho que dia 17, ter os bebês, né? Ah, tá. Dia 17,
Mas até chegar lá, né, gente, ainda tem 12 dias. E ela está bem cansada, né? Mas que Deus dê paz ao coração dela esses últimos dias, né? E ela não enche muito e que seja um parto muito abençoado para a honra e glória do Senhor. E também a Bárbara, que deve chegar, eu acho que ali pelo qualquer dia 15, momento aí, a né? qualquer momento, né? Então, que Deus abençoe essas duas gestantes da nossa igreja. A Juliana, inclusive, passou o último domingo no hospital, né? Não sei se sábado para domingo ou domingo para segunda. Então, vamos orar por essas irmãs, né? Irmão Paulo, pois não, irmão? Pastor, boa noite. Eu quero boa noite, irmão. Minha sogra, dona Vilma, também está com vídeo da catapora. Né? Uma situação muito complicada também, que ela está fora. Tomou isso aqui dela do corpo todinho, atrás do pulmão aqui assim, ó. Vendo ela tudo, uma situação está muito complicada. Também, tá certo. Entendeu? Eu quero pedir pela vida dela também. Tá bom, irmão. Todos nós estamos presentes aqui também, para nossos familiares. Tá bom. Vamos orar sim. Mais alguém? Se não, nós vamos ter um tempo de oração silenciosa. Aí, Mateus, você passa o microfone para a Tami. Depois de um tempo de oração, irmã, a irmã termina para nós orando em voz alta. Vamos tentar lembrar no máximo os pedidos que foram feitos, né? Foram feitos, o máximo que você conseguir lembrar. Eles já estão na presença de Deus, obviamente. Antes de falarmos qualquer coisa, Deus já sabia o que estava no nosso coração. Mas Deus gosta de ouvir, né? Então vamos colocar todos esses pedidos agora na presença do Senhor, pedindo que pela misericórdia dEle, Ele possa trazer conforto, consolo, cura, enfim, tudo que foi mencionado aqui. Vamos orar? E depois desse tempo de oração silenciosa, a Tami vai quebrar o silêncio e orar por nós. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque temos o Senhor como escudo, como refúgio. Graças a Deus. E te louvamos porque Jesus é o nosso intercessor. Temos o Teu Espírito Santo, Pai, tão presente em nossas vidas. E nós viemos, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, olharmos para o Senhor, Deus, e pedimos para que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos ilumine. Nós pedimos, Pai, especificamente por essa variante que tem acometido, Deus, tenha misericórdia. que o Senhor possa tirar o impacto de tudo isso. O Senhor sabe de tudo que vivemos há poucos dias, há pouco tempo. Que o Senhor possa nos conceder a Tua graça e a Tua bondade, Senhor, de que estejamos livres disso o quão logo possível, Pai. Poupa, Senhor, vidas e nos ajude, nos ilumine, Pai, para que possamos realmente nos cuidar. Amém, e fazermos o que for para ser feito, o que for a nossa parte, Senhor. Nos ilumina, Pai. Nós pedimos pelo pastor João Marcos que ele possa realmente descansar esses dias de férias, Pai. Que ele possa estar sendo guiado também pela Tua mão o tempo todo. Amém. Obrigada pelo ministério que ele tem realizado aqui no nosso meio. Nós pedimos também pela Luciana, Pai, que esses remédios que ela está tomando possam surtir efeito e que o organismo dela se recupere dessa infecção, Senhor, para louvor de Tua glória, Pai. Cuida da Tua serva, da Tua filha, para que ela esteja com logo boa e servindo aqui na Tua casa, Senhor, testemunhando Teus benefícios, Pai. Nós pedimos também pela Juliana, que o Senhor possa sustentá-la o tempo todo, Senhor, assim como o Senhor já fez até aqui.
que ela tenha um parto inesquecível, maravilhoso, que essas crianças possam vir com muita saúde e trazer muitas bênçãos para a vida deles, Senhor. Cuida da vida dela, de todo esse restinho aí de gravidez, ó Pai. Pedimos também pela Bárbara, que o Senhor esteja indo à frente, abençoando esse final de gestação, o parto, a amamentação, e essa filha também que está vindo, que possa ser tudo feito para louvor de Tua glória, Senhor. Pedimos também pelo primo do Dimitri, que ele possa se recuperar, possa não ter nenhuma sequela ou algo que fique aí mais permanente, Senhor. Que ele esteja acrescente saúde, Senhor, a ele. Amém. E cuide de todos também à sua volta, Pai. E os outros pedidos também, que o Senhor esteja abençoando, Pai, seus filhos e abençoando todos os familiares aqui, Pai. E que todos os projetos e todos os propósitos sejam revertidos para o louvor de Tua glória. Amém, Pai. Nós estamos aqui e pedimos para que a Tua vontade, o Teu querer seja feito. Nós, desde já, agradecemos pelo Teu cuidado e pela Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Nesse período que o pastor está viajando, alguns irmãos vão ter a oportunidade de pregar, né? Nas 2 quartas e nos 2 domingos. No próximo domingo, o pastor Diego, que é um missionário que já passou aqui pela igreja, o ano passado ele esteve aqui, aí ele vai estar aqui e vai pregar. E nas 2 quartas e no outro domingo, alguns irmãos da igreja, e hoje o Dimitri tem a oportunidade, vai fazer uso da palavra para trazer o recado de Deus aos nossos corações. Deus te abençoe, vem cá te orar pelo irmão, que Deus possa usá-lo para ser uma bênção, tá bom, Jimmy? Vamos orar. Nosso bendito Pai, mais uma vez na Tua presença, te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deixou, a palavra de Deus. E agora que vamos meditar nela, oramos que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, e ajude, meu Pai, o Dimitri a trazer aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele com muita sabedoria, com clareza, que ele seja, meu Pai, um instrumento do Espírito Santo, para abençoar as nossas vidas e os nossos corações. Dê a ele, meu Pai, tranquilidade, segurança e tudo que o Senhor transmitiu a ele, que ele possa agora transmitir aos nossos corações. É a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu, pelo visto, eu errei feio na data, porque a Bárbara tinha falado para mim que podia nascer qualquer hora. Eu falei, vai nascer na quarta-feira, dia 5. Estou sentindo, mas até agora nada. Bom, irmãos, todo final de ano, começo de ano, eu acho que é uma tradição de quase todo mundo parar, fazer uma reflexão do como que foi o ano, como que eu quero que seja o próximo ano. E eu sempre faço isso, eu sempre faço um balanço de o que aconteceu, o que eu acho que eu quero melhorar, quais são as minhas metas para o ano que está por vir. E aí, esse negócio de todo ano fazer, falei, pô, já virou uma tradição. E aí eu quis procurar o que é tradição, qual que é o significado de tradição. E algumas definições trazem tradição como palavra de origem no termo em latim traditio, que significa entregar, passar adiante. Então, tradição é uma transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura dessas pessoas. Então, na verdade, tradição são talvez regras não escritas, né, que são passadas ali de geração para geração, ou então de comunidade para comunidade. E eu fui procurar alguns exemplos de tradição na internet, e eu achei 2 que eu falei, não, são legais, eu vou ter que trazer. A primeira chama Latomatina. É uma festa tradicionalíssima na Espanha, acontece na cidade de Buñol, e ela não é nada mais nada menos que uma guerra de tomate. Então, ela acontece na Plaza del Pueblo,
E todos os anos ela atrai para a Espanha, para essa cidade, na última semana de agosto, várias pessoas, vários turistas, vários curiosos que vêm participar dessa festa. Fui dar uma procurada, né? Qual que é a origem dessa festa, por que ela acontece. E a origem ela é meio incerta, mas ela remete a meados de 1940, que um grupo de amigos, durante uma festa que acontecia nessa praça, resolveu fazer uma guerra entre eles, e a munição que tinha mais próxima era tomate. Aí eles pegaram, é lógico que a polícia foi afastar e mandar todo mundo para casa, mas no outro ano, nessa mesma festa, eles voltaram e fizeram guerra de tomate de novo, mas só que agora com tomate de casa, e isso foi crescendo, no outro ano também, mais pessoas foram, e hoje é uma festa super tradicional que acontece, inclusive, com o apoio do governo, da prefeitura local. E uma outra tradição que eu achei um pouco curiosa é uma tradição que acontece na Dinamarca, que é o banho de canela. Se você tiver infelicidade, eu, por exemplo, teria tomado esse banho de canela. Que, se você tiver infelicidade de estar solteiro, não estar casado aos 25 anos, você pode ser que alguns amigos teus, alguns familiares te amarrem e te deem um banho de canela da cabeça aos pés. Isso é uma tradição que traz para trazer boa sorte e para trazer o amor da vida da pessoa. Então, e essa é uma tradição que ela remonta ao século XVI, onde comerciantes de especiarias, de canela, principalmente da época, eles trabalhavam tanto que eles acabavam esquecendo de procurar uma parceira, procurar realmente o amor da vida deles, e isso foi uma tradição que veio para o povo dinamarquês como uma forma de lembrar que também é importante procurar uma parceira e que a gente sempre tem espaço para o amor na nossa vida. E aí, eu pensei na tradição que eu tenho de final de ano, nessas duas, e eu comecei a perceber que a gente é cercado por tradições na nossa vida. A nossa cultura é uma cultura que tem tradições, eu acredito que na família de vocês, ou deve ter alguma tradição ali que é seguida de pai para pai, de pai para filho, de filho para neto. E na época de Jesus não era diferente. O povo judeu, eles seguiam fielmente a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, e as tradições orais. O que eram essas tradições orais? Essas tradições orais, elas eram os 5 primeiros livros da Bíblia comentados como uma forma de explicar para os leigos, para os judeus mais leigos, a interpretação da Torá e como cada um devia agir. Eu queria ler com vocês Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 23. Esse texto, essa passagem, ela é citada em Mateus, em Lucas, e a palavra de Deus fala assim: certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes eram permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada.
Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Irmãos, nessa passagem, a gente pode observar algumas coisas, né? A primeira que eu queria destacar com vocês são os fariseus que acompanhavam Jesus. Eles acusam Jesus de violar 2 vezes as leis e os mandamentos de Deus. A primeira, por conta dos discípulos que, enquanto caminhavam no meio do campo, né, provavelmente era trigo ou cevada, eles colhiam esse trigo e debulhavam esse trigo com as mãos num dia de sábado. E, posteriormente, acusaram Jesus de ter curado um homem na sinagoga no sábado, sendo que esse homem não sofria de uma doença que poderia matá-lo. A lei ela permitia a cura no sábado e a ação de médicos no sábado, desde que a doença fosse terminal ou se o homem pudesse correr risco de perder a vida no dia, e não era o caso desse homem que ele tinha a mão atrofiada. Jesus explica esse comportamento dele e dos discípulos de 2 formas. A primeira forma é a explicação que Jesus dá em relação aos discípulos colhendo trigo no dia de sábado. Ele cita o Antigo Testamento, Davi, onde ele cita que Davi e seus companheiros, no momento de necessidade, quando eles estavam fugindo do rei Saul, eles foram até o sumo sacerdote e, ao chegar lá, Davi fala: olha, eu estou numa missão do rei e eu não posso te contar, eu não posso te falar o que é, mas assim, eu preciso que você me dê alguma coisa para comer. E o sumo sacerdote fala para ele: olha, só temos os pães da presença, mas como vocês, seus homens, estão puros, vocês podem comer os pães. E esse pão, ele era um pão que somente os sacerdotes podiam comer. Era um pão da presença, que representava as bênçãos de Deus para o povo, o pão de cada dia do povo. E em todo sábado, os sacerdotes refaziam os pães, trocavam os pães que estavam no altar, e após essa troca eles poderiam comer esses pães. Então, o primeiro apontamento de Jesus em relação à ação dos discípulos, e esse apontamento com Davi, é que a gente não pode ser muito legalista em relação às leis e às normas, e é sempre lícito praticar o bem às outras pessoas e salvar vidas. Então, nesse caso, Davi estava com fome, Davi tinha uma necessidade, o sumo sacerdote veio em ajuda a Davi. E no caso dos discípulos, Mateus é claro em dizer que os discípulos estavam com fome. Na passagem em Mateus, nessa mesma passagem de Mateus diz isso. E em Deuteronômio, Moisés explica que se estiverem passando no meio do campo e colherem o trigo, colherem o grão com as mãos, lhe é lícito fazer isso. Então, os discípulos estavam dentro da normalidade e os fariseus estavam somente acusando porque eles queriam achar algum problema com Jesus. Eles queriam apontar o dedo e falar: olha, Jesus está fazendo alguma coisa errada. E no versículo
27 e 28, Jesus fala que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Irmãos, esses atos de desobediência civil de Jesus e dos discípulos, né, eles não foram para destruir o sábado, mas sim para reestruturar e esclarecer para aqueles fariseus, para aqueles mestres da lei que estavam seguindo Jesus, estavam procurando o real propósito e mostrar quem realmente controlava o sábado. O sábado, ele foi projetado, né, ele foi enviado por Deus para servir as pessoas, para revigorá-las depois de 6 dias de trabalho, 6 dias de suor, para que os judeus pudessem ter um dia de descanso, um dia de dedicação ao Senhor, um dia de revigor. Mas com o tempo, esse princípio ele foi se perdendo, ele meio que virou de cabeça para baixo, e o sábado, que era para servir, acabou virando senhor daqueles judeus. Para os irmãos terem uma noção, as tradições orais judaicas, no caso a Mishnah, pastor, contemplam só em um parágrafo 39 tipos de trabalhos que são proibidos no sábado. E alguns exemplos desses são semear, arar, assar, girar, amarrar um nó, escrever ou apagar 2 letras do alfabeto, apagar um fogo, acender um fogo, golpear com martelo e assim por diante. E alguns desses parágrafos, eles ainda detalham o que cada proibição e que cada exemplo poderia ou não fazer. Por exemplo, as pessoas que guiavam camelos ou os marinheiros não podiam dar ou desdar nó no sábado. Porém, se você fosse amarrar seu cabelo, amarrar sua sandália e amarrar um cinto, era permitido dar nó. Então, o que acontece? Essas tradições orais, essas leis orais, elas foram criando um peso tão grande no sábado, que as pessoas, em vez de desejar esse dia de culto ao Senhor, desejar esse dia de descanso, eles desejavam um dia de trabalho. Porque, não, tem um monte de coisa que eu não posso fazer. Eu posso andar 900 metros. Depois de 900 metros eu estou pecando e eu posso ser morto. E a gente precisa tomar cuidado que as nossas tradições, muitas coisas que a gente traz para a nossa vida, às vezes elas estão fundamentadas em coisas boas, em boas ações. Mas só que a gente tem que vigiar para acabar a gente não distorcer o significado dessa tradição ou se perder e essa tradição acabar nos afastando de Deus. O cumprimento de uma tradição, de uma cultura, sem ter um entendimento e um conhecimento real do significado dela, ela pode, por vezes, trazer alguns fardos para as nossas vidas e fazer com que a gente nos segue da verdade. Por exemplo, olha os fariseus que estavam andando com Jesus, os mestres da lei que estavam andando com Jesus. Eles tinham o Messias, Jesus, o Filho de Deus, encarnado na frente deles, fazendo milagre, trazendo palavra, trazendo água viva, trazendo tudo, e por conta de seguir as tradições e por conta de estar tão fixado naquela ideia, aquilo cegou eles. Será que as coisas que a gente tem feito, será que as nossas ações, será que elas têm nos cegado para quem Jesus realmente é na nossa vida? Jesus mostra nessa passagem e em várias outras passagens, Jesus coloca repetidamente a vida humana na frente da tradição e da religiosidade.
Jesus mostra que Jesus ainda ironiza os fariseus que fala: vocês dão mais importância a um animal do que a um humano, pois se uma ovelha cair no buraco no sábado, vocês vão pegar essa ovelha no sábado, mas só que vocês não deixam um médico tratar um homem doente. Então, Jesus ele nos mostra que nós devemos colocar a vida do nosso próximo, a vida do ser humano, na frente das nossas tradições, à frente dos nossos dogmas religiosos. Né? Jesus traz a humanidade, traz a humildade e o amor ao próximo, que é o maior mandamento, na frente dos nossos dogmas. E uma outra passagem que eu queria ler com os irmãos é também em Marcos, no capítulo 7, os versículos de 1 a 13. Essa passagem ela também tem Mateus, mas eu gosto da forma que Marcos traz essa questão. Eu vi um pastor comentando e eu achei fantástico. No Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que ele mostra Jesus com mão na massa. Então é assim, e Jesus fez isso, e logo depois Jesus fez aquilo, e logo depois Jesus fez aquilo. É um evangelho que você sai até cansado. Mas eu gosto muito da forma que Marcos traz esses textos. A palavra de Deus nos diz assim: os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se com Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarras e vasilhas de metal. Então, os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para o seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês, que vocês mesmos transmitem, e fazem muitas coisas como essa. Irmãos, nessa passagem de Marcos, Jesus nos chama a atenção para a inversão de valores. Os fariseus e os mestres da lei, ao focarem tanto na limpeza e tanto nos cerimoniais de purificação, eles se esquecem de prestar um culto verdadeiro a Deus. Eles decoram as leis, eles decoram as tradições, mas as mesmas, elas ficam gravadas na cabeça. Elas não entram no coração deles. Eu acho que eu fiquei pensando, eles eram aqueles alunos na escola que falaram: não, eu preciso passar para a prova. Então eu vou estudar, eu vou decorar e vou tirar a nota que eu preciso. Mas você aprendeu? Não, mas eu decorei. Então, a gente precisa, sim, ler a palavra, a gente precisa, se possível, decorar
texto, eu sei que o pastor deve ter bastante texto de cabeça, que ele sabe, que ele fala, mas eu tenho certeza que o texto não está só na cabeça dele, que o texto tocou o coração dele, que o texto tocou a vida dele. Nós temos que prestar atenção nisso. E Jesus traz mais alguns pontos interessantes para o nosso relacionamento com Deus, que eu acredito que seja humildade e um coração quebrantado, né? Não adianta eu decorar a palavra de Deus, não adianta eu frequentar os cultos, eu dizimar, se meu coração está fechado, se isso me faz ser engolido por uma soberba de que eu sei muito e que eu vou dar aula e porque isso está errado, porque isso na verdade acaba me afastando de Deus, porque o real significado da palavra de Deus, o real significado da mensagem que Deus quer me transmitir, eu não estou entendendo. E Jesus critica grandemente isso, quando diz que a corrupção ela resulta das coisas que saem da boca, né, e não das coisas que entram. Na continuação desse texto, Jesus fala que o alimento que ele entra, ele não pode deixar a pessoa impura, porque ele vai ser comido e ele vai ser rejeitado depois. E, na verdade, o que faz com que o homem se torne impuro é o que está dentro do coração dele, né? Em Lucas, no capítulo 11, do 37 ao 41, Jesus nos fala, condena novamente a hipocrisia dos fariseus e dos peritos da lei, mas ele termina com um versículo no 41, com uma forma assim sensacional, que tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavava cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Então, o fariseu ele estava tão preocupado com a limpeza cerimonial dele, do prato, do copo, do talher, da jarra. Mas Jesus fala: você limpa o exterior, mas o teu interior está impuro. O teu interior está cheio de ganância, o teu interior está cheio de maldade. Você quer realmente ficar limpo? Pega esse alimento que está nesse prato que você está me oferecendo e dá como esmola. Se desapega do bem material que está te prendendo. Assim você vai ficar limpo. Eu acho que é a mesma uma linha que ele segue com o jovem rico. Se você faz tudo, se você segue a lei, te falta uma coisa. Vende todos os teus bens e me siga. E aí o jovem rico, irmãos, eu trouxe 2 exemplos de tradições que nos fazem, às vezes, nos afastar de Deus, nos fazem nos distanciar, mas tradição não é ruim. E eu queria trazer um exemplo que eu achei na Bíblia de uma tradição boa e que fez Deus exaltar um povo. Em Jeremias, no capítulo 35, nós podemos ler a história dos recabitas. Os recabitas, eles eram um povo nômade que habitava próximo de Israel, próximo dos israelitas. E um dia, Deus dirige a palavra a Jeremias e ele pede que vá à comunidade dos recabitas, os convidem para virem às salas do templo e os ofereça vinho. Assim que os recabitas chegaram, Jeremias pegou uma vasilha com vinho, alguns copos, e serviu e ofereceu esse vinho aos recabitas. Só que eles, porém, recusaram o vinho e não beberam. E explicaram que eles não iriam beber esse vinho porque o antepassado deles, Jonadab, tinha lhes dado uma ordem que eles não deveriam fixar moradia nem beber vinho.
E eles seguiam essa ordem desde então. Então Deus dirige novamente a palavra para Jeremias e exalta essa obediência dos recabitas em relação à ordem que foi dada pelo seu antepassado e repreende o povo de Judá e o povo de Jerusalém pela desobediência à palavra do Senhor. A desobediência, Deus fala a Jeremias: eu por tantas vezes mandei profetas, mandei homens de Deus para trazer minha palavra, e o povo ainda cultua outros deuses que não eu. Então, irmãos, os recabitas, eles tinham uma tradição também, que era não beber vinho, não fixar moradia, que foi passada por um antepassado. E Deus, pela obediência deles, Deus os exaltou diante do povo de Judá, povo de Jerusalém. A gente tem tradição, a gente tem seguido tradição, seja familiar, religiosa, cultural. E essa tradição, será que ela está deixando a gente mais próximo de Deus? Será que ela nos leva a ser mais próximos do Senhor, ou será que ela está nos afastando? Eu queria encerrar com a leitura de Gálatas, o capítulo 4, a partir do versículo 8. Paulo, na sua carta a Gálatas, diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. O que Paulo quer dizer aos Gálatas nesse texto? Paulo tinha ido à igreja de Galácia, tinha pregado o evangelho, tinha formado a igreja, e muitos daqueles que estavam lá tinham sido salvos e tinham sido entregues sua vida a Jesus. Só que uma ala mais conservadora e mais legalista da época começou a falar: olha, legal, Jesus salva, mas você tem que guardar o sábado, você tem que fazer circuncisão, você tem que guardar as festas, você tem que guardar o ano sabático. E Paulo repreende a igreja em Galácia por isso, e fala: olha, será que todo o meu ensinamento foi em vão? Então, o ponto que eu queria trazer com esse texto será que a nossa tradição está fazendo que a gente volte a fazer igual a igreja em Gálatas estava fazendo? Será que as nossas tradições elas estão fugindo da cruz e não nos levando para Jesus? Ou será que as nossas tradições elas estão nos fazendo seguir o lema da igreja, que é Cristo nosso alvo? Será que nós estamos caminhando em direção à cruz, caminhando em direção a Cristo? Ou será que isso está fazendo com que a gente seja Cristo e mais alguma coisa? Né? Então, irmãos, essa mensagem que Deus tocou no meu coração. Eu espero que possa ter falado com vocês também. O pastor entra de férias, vocês têm que aguentar a gente, né? Não é muito bom, não, mas queria fazer uma oração pelos irmãos, agradecer. Senhor, meu Deus amado Pai, graças te damos, meu Pai. Graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Graças te damos pela oportunidade de estar aqui em Tua presença.
de poder aprender um pouco mais da Tua Palavra e ouvir um pouco mais do Senhor. Meu Pai, abençoa os irmãos que estão aqui presentes. Meu Pai, abençoa aqueles irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook e aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar presentes hoje, meu Pai. Que o Senhor possa nos levar em segurança para as nossas casas, meu Pai, nos conceder uma boa noite de sono, um bom descanso, e nos conceder um bom resto de semana, meu Pai. Nos guarde, meu Pai, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o culto está encerrado.